Olá pessoal, vamos estudar hoje função. Função é uma estrutura modular. Bom, você pode ter quantas funções você quiser dentro do seu programa. Função é um bloco de código de programa. É como se fosse um programinha dentro de um programa maior. Você pode ter quantas funções você quiser dentro do seu programa. Cada função possui um nome. Então, se você quiser chamar essa função, basta colocar o nome dela no programa. E nessa função você pode criar também as próprias variáveis, as variáveis que pertencem à função. São variáveis locais, portanto, elas só podem ser utilizadas dentro da função. Bom, então se eu precisar chamar a função, eu chamo pelo nome dela. Bom, quais são as vantagens de se usar pequenas funções dentro do programa? O seu programa fica mais estruturado, fica mais fácil para se dar manutenção. E como que se relaciona com o programa principal? É através do nome e seus parâmetros. A gente vai falar daqui a pouquinho o que são esses parâmetros, como que eles vão conversar, interagir com o programa principal. Vejam só, são 3 tipos de função. Nós temos as funções sem parâmetros. Então, agora eu vou explicar para vocês o que é parâmetro. Parâmetro são variáveis que vão conversar com as variáveis do programa principal. Vão interagir com as variáveis do programa principal. Então, o fato de elas conversarem com as variáveis do programa principal, elas são denominadas de parâmetros. Bom, mas podem ter parâmetros, podem não ter parâmetros. Existem funções sem parâmetros. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. E existem funções com parâmetros, ou seja, você lá no programa principal passa um determinado valor para a função. Ela trabalha aquele valor e ela pode retornar o que você desejar na função. Pode retornar nada, que a gente chama de vazio ou nulo, como pode retornar algum cálculo, algum texto, alguma coisa assim. Bom, a gente então vai fazer os 3 tipos aqui para vocês a partir de agora. O exemplo 1 é um trechinho de programa só esse exemplo. Foi criada uma função cujo nome é MSG. Podia chamar o que você quiser. Podia chamar aqui Joaquim. O que você quiser. E aqui o tipo da função. Na verdade, esse tipo é o tipo de retorno. Como ela não retorna nada, ela retorna vazio, ela retorna zero inteiro. Se eu estivesse retornando aqui uma média, seria float, seria real. Tipo real. Então, se eu estivesse retornando uma mensagem, aí seria caractere. E aí vai. Tá bom? Nesse caso, eu tenho que colocar obrigatoriamente o tipo da função. E aqui agora, depois do tipo, o nome da função. Dentro de parâmetros, de parênteses, vão os parâmetros. Se tiver parâmetro. Nesse caso, essa função não tem nenhum parâmetro. Então, essa função, o que ela faz? Simplesmente imprime esse texto, Universidade para Todos, e não retorna nada. Como que nós vamos chamar essa função dentro do programa? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, o segundo exemplo, aí já é um exemplo de função com parâmetros. Parâmetros são essas variáveis declaradas aqui entre parênteses. Esses parâmetros, N1, N2 e N3, os 3 aqui são do tipo real, tipo float. Vejam que em função eu não posso colocar assim, float N1, N2, N3, como eu faço lá no programa principal. Não pode fazer isso lá no int main. Não pode fazer isso aqui. Aqui eu tenho que declarar separadamente variável por variável. Bom, nesse caso eu declarei e as 3 são do tipo float. Então, eu estou dizendo para o programa que eu quero 3 variáveis, as 3 do tipo float. Bom, mas o que essa função faz? Eu quero que essa função calcule a média aritmética desses 3 valores. Vamos supor que fossem notas, dessas 3 notas. Então, eu tenho que somar as 3, dividir por 3, e joguei o resultado numa variável auxiliar que eu criei aqui dentro. Essa é uma variável local. Ela só pertence à função média. Então, saiu daqui, esse m não vale mais nada.
Bom, calculada a média, eu vou imprimir a média. Então, eu estou imprimindo a média. Olha, criei uma variável auxiliar, m, fiz o cálculo e agora estou imprimindo a média. M também do tipo float, por isso %f. E não quero retornar nada, por isso int aqui, porque o retorno aqui é zero inteiro. Se aqui eu estivesse retornando a média, se fosse aqui retornando a média, aí sim seria float, não seria int, porque média é do tipo real, tipo float. Bom, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo já é com retorno. Então ele retorna para onde? Lá para dentro do programa principal, daqui a pouquinho a gente vai ver um programa completo, eu retorno a média. Então aqui agora eu calculei a média N1 mais N2 mais N3. Essa soma toda dividida por 3. Criei aqui uma variável auxiliar, uma variável local, m, do tipo float. Tenho também os 3 parâmetros, veja, do mesmo jeito do exemplo 2, né? Float N1, float N2, float N3, que vão receber valores lá do programa principal. Então, foi feito o cálculo e retornei a média. Então, retornei esse m, que retornei o valor desse m. Por isso, agora a função é float. Então, esse tipo aqui é o tipo de retorno. Se m é do tipo float, a função também será. Bom, pessoal, mas como é que usa isso tudo? Vamos ver, então, um programinha, para fazer o seguinte. Fazer um programa que leia 3 notas para cada um dos 30 alunos de uma determinada turma. Então, cada aluno tem 3 notas. Utilizando função, não falou qual, mas está escrito aqui utilizando função. Vamos fazer dos dois tipos, né? Retornando o valor e não retornando o valor. Vamos fazer dos dois tipos, retornando o resultado e não retornando o resultado, imprimindo dentro da função. Calcular e imprimir a média de cada aluno. Vamos começar fazendo sem retornar. Mas eu quero também colocar nesse programa, embora não tenha sido pedido, uma funçãozinha para imprimir uma mensagem qualquer, sem fornecer parâmetro algum para essa função. Simplesmente quero imprimir lá um texto. Ok. Então, olha só. Eu criei uma função chamada MSG, por exemplo, mensagem, porque ela vai imprimir uma mensagem, mas poderia chamar de X aqui, o nome que você quiser aqui. Esse nome aqui, você nomeia da forma como você quiser. Como você nomeia uma variável, você pode nomear pode nomear uma função. Eu criei uma função, então, veja só, sem nenhum parâmetro, chamada MSG. Dentro dela só tem um print, Universidade para Todos, e não retornei nada. Que horas que isso aqui vai ser executado? Bom, isso só vai ser executado se lá dentro do programa principal eu chamar essa função. Como fazer isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o simples fato de eu colocar essa função aqui não quer dizer que ela vai ser executada. Para ela ser executada, ela tem que ser chamada. Eu tenho que colocar o nome dela, esse nome aqui, ó, MSG, lá no meu programa principal, lá depois do int main. Criei também uma outra função. Eu posso ter mais de uma função dentro do programa? Pode ter quantas você quiser. Então, aqui é a segunda. Criei uma outra função chamada média e tem como parâmetros N1, N2, N3, todos do tipo float, separados por vírgula. Criei uma variável auxiliar m, fiz a média, calculei a média, imprimi a média e não retornei nada. Então, quando eu chamar essa função dentro do meu programa, ela vai executar essa média e vai executar esse comando para fazer o cálculo da média e vai imprimir a média. Está aqui, ó. E não vai retornar nada, nenhum valor lá para o programa principal. Vamos fazer esse programa dessa forma. Daqui a pouco eu repito esse mesmo programa e retornando o resultado da média para vocês verem como é que funciona. Agora, pessoal, aí sim começa o programa principal. Então, estou falando de programa principal, é o int main. Então, aqui no main, eu vou começar a declarar as minhas variáveis globais, as variáveis que pertencem a todo o programa. Então, está aí o i, porque é um contador que vai variar 30 vezes. As variáveis nota 1, nota 2 e nota 3 que serão lidas.
E daqui a pouquinho nós vamos passar os valores delas para N1, para N2 e para N3. Vocês vão ver como que funciona. Então vamos lá. I recebe 1 a primeira vez. Vou repetir aqui para a gente continuar. E aí eu quero chamar aquela função MSG. Olha aí, estou chamando a função. O simples fato de colocar o nome dela aqui, parênteses abrindo, parênteses fechando, ele vai voltar na função, ele vai voltar na função aqui, na função MSG e executar. Vai executar a função e logo em seguida vai voltar para onde foi chamado. Onde foi chamado? Aqui. Então, o próximo comando ele executa agora, que é um comando de repetição, aonde nós vamos ler as 3 notas, calcular a média e fazer isso para cada um dos 30 alunos. Então, cada aluno tem 3 notas, vamos calcular a média de cada aluno. Então vamos ter que chamar essa funçãozinha média 30 vezes. A cada vez que ele passar aqui dentro do comando de repetição, vai ler 3 notas de um aluno e chamar a função média. Olha aqui, ó, média, entre parênteses, nota 1, nota 2, nota 3. Agora olha só, pessoal, presta atenção. Nota 1 vai passar o valor para alguém, nota 2 vai passar o valor para alguém, nota 3 vai passar o valor para alguém. Para alguém, quem? Bom, ele vai chamar aqui a média. Nota 1 vai passar o valor para N1. Nota 2 vai passar o valor dela para nota N2. E nota 3 vai passar o valor dela para N3. Aí assim, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3 vai me dar um resultado, que é o resultado de nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. E aí eu vou poder imprimir o resultado aqui. E volto depois para onde foi chamado. Onde foi chamado? Foi chamado aqui. Eu volto para cá, o próximo comando. E recebi mais um, passo para o segundo aluno. Isso vai ser feito quantas vezes? 30 vezes. Então, depois que eu ler de novo, nota 1, nota 2, nota 3, eu passo o valor, chamo aqui a função, passando os valores de nota 1, nota 2 e nota 3 para N1, N2 e N3. Isso acontece pelo simples fato de eu colocar o nome da função, e minha função se chama média, e essas 3 variáveis aqui. Automaticamente, os valores são repassados para N1, N2, N3, sem que eu faça força nenhuma, sem que eu faça nada. Os valores vêm automaticamente. Vejam que a declaração de N1, N2, N3 é feita dentro dos parâmetros. Não é aqui, igual muita gente confunde, coloca aqui. Não é. Aqui é a variável auxiliar, uma variávelzinha local que eu posso criar aqui se eu quiser, se eu precisar, para fazer qualquer cálculo. Ok? Bom, pessoal, então logo depois que eu sair do comando de repetição, termino o programa sem nenhum problema. Acontece o seguinte, vejam bem, pode ser que eu queira fazer esse mesmo programa retornando o resultado da média. Então, pessoal, aqui eu nem coloquei o MSG, só para facilitar para a gente aqui, para ficar um programa menos carregado. Aqui criei agora a função média, antes do intmain, criei um outro programa, criei uma função média, com aquelas 3 variáveis, float N1, N2, N3. Criei uma variávelzinha M auxiliar para fazer o cálculo, fiz o cálculo e não imprimi, ao contrário daquele outro exemplo. Eu retornei com o resultado de M para onde? Veja aí, intmain, int_i, as variáveis da mesma forma. Voltei para onde? Para onde foi chamado. Mas aonde foi chamado? Lembra que no programa anterior tinha apenas assim, olha, média e nota 1, nota 2, nota 3? E agora tem uma variável aqui, ó. Por que tem essa variável aqui? Porque eu fiz o retorno do resultado de M. Olha só. Eu estou retornando o resultado de M. Retornando aonde? Retornando para quem? Alguém tem que receber isso aí. Quem que está recebendo isso aí? Med, cria uma variável med do tipo float. Vamos ver? Ela aqui ó, foi criada. Med, cria uma variável med aqui no intmain para receber o resultado. Então, med, uma variável qualquer do tipo float, recebe o conteúdo da função média. O conteúdo dessa função. Então, média é nota 1, nota 2, nota 3. É executado
Nota 1 passa o valor para N1, nota 2 passa o valor para N2, nota 3 passa o valor para N3, daqui. Calcula-se a média em M e retorna o valor de M. Veja que se eu retorno o valor de M, e M é float, então aqui é o tipo do retorno, aqui também tem que ser float, não pode ser int mais. Era int porque aqui era retorno 0. Quando é retorno alguma coisa, o tipo aqui tem que ser dessa alguma coisa. No caso aqui M é float, então o retorno também tem que ser float. Então, vejam só, aí eu posso imprimir aqui no programa principal, coisa que eu não podia naquele programa anterior. Posso imprimir a média aqui sem nenhum problema, que eu chamei de med. Ok? Vai fazer isso 30 vezes para cada aluno e depois termina o programa. Você pode me perguntar assim, professor, mas quando que eu vou usar um? Quando que eu vou usar o outro tipo? Quando que eu vou usar esse com retorno de valor? Quando que eu vou usar o outro que não retorna nada? Bom, é claro que se for simplesmente para imprimir a média, era preferir fazer do outro jeito, lá sem retornar. Né? Imprimia dentro da função. Mas imagina se o enunciado fosse esse aqui, olha. Fazer um programa que leia 3 notas para cada um dos 30 alunos de uma determinada turma, utilizando função calcular e imprimir a média de cada aluno, e pedisse também, olha aí, imprimir também a média da turma. Como que eu vou imprimir a média da turma? Como é que eu faço isso? Eu tenho que somar todas as médias dos alunos e dividir por 30. Então eu tenho que retornar o valor. Tem que fazer aquela funçãozinha para retornar o valor, do mesmo jeito que fizemos no exercício anterior. E agora eu criei uma variável soma para somar todas as médias e depois uma variável mturma para calcular a média da turma. Então zerei aqui a variável soma e veja como ficou o programa. Olha, o comando de repetição então, claro. Enquanto i menor ou igual a 30, eu estou lendo as 3 notas, chamando aquela função para retorno, que tem retorno, que retorna valor, jogando o resultado em média, imprimindo essa média e somando, acumulando essa média. Porque eu preciso acumular essa média para cada um dos 30 alunos. Por isso tem que ser feito aqui no programa principal e não lá dentro da função. E depois que eu sair do comando de repetição, aí sim eu posso calcular a média da turma, que vai ser a soma das médias de cada aluno, dividido por 30. E, por último, imprimir a média da turma. Bom, pessoal, agradeço pela atenção. Muito obrigado.